palavra William Guilherme Araújo, da Emater, para proferir a palestra intitulada Mercado da Cafeicultura. William Guilherme Araújo é formado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e tem pós-graduação em Cafeicultura na Universidade Federal de Lavras. Atualmente é coordenador regional da Emater Minas, em Guaxupé. Com vocês, William Guilherme de Araújo. Bom dia a todos, magnífico reitor, Escôfaro, os professores presentes aqui, colegas da EPAMIG, da Emater e principalmente os cafeicultores de Lavras e dos municípios da região. O assunto aqui, nós temos um pouco tempo, um assunto longo, difícil de ser tratado, temos várias autoridades aqui no assunto mercado de café, porque todo cafeicultor, ele, de certa forma, tem que ser especialista em mercado e tem que ser especialista em produzir, em adivinhar como que ele tem que vender, quando ele tem que vender. Então, não vou me ater muito a detalhes técnicos do assunto. Nós estamos dentro de um centro de difusão de tecnologia, então é um dia de vocês aproveitarem e tirarem todas as dúvidas. Então, vamos passar aqui um panorama, algumas impressões do que está acontecendo hoje no mundo sobre o mercado do café. Nós temos, nos últimos, como o reitor disse, de novembro, quando o café chegou ao fundo do poço, isso aqui são os dados de ontem, da Bolsa de Valores de Nova York, onde o preço do café é formado. Isso aí a gente tem que ter consciência disso, que o preço é formado nas bolsas de Nova York e Londres, do Robusta e o Arábica, e aqui nós temos o reflexo desses valores que são negociados lá. E esse aqui é os dados de ontem, fechamento de ontem à tarde, em torno de $200 por libra-peso, que é a unidade medida, está cerca de mais ou menos R$590 para o mês, contrato de setembro. E nós tivemos aqui, de novembro até esse mês, simplesmente essa alta aqui, quase 100% de aumento do preço do café. É alentador, acho que todo cafeicultor fica feliz quando vê um gráfico desse aqui. Só que possivelmente a maioria nós aqui, me incluo nessa, ninguém conseguiu pelo menos uma porcentagem desse valor aqui aproveitar nesse período. Esse é o caso do Robusta, teve uma oscilação menor, teve uma valorização inferior ao do café arábica, mais de 50%, que está dentro da normalidade do café, mas o que nós podemos observar, que é o que não se discute, é a famosa volatilidade, essa variação praticamente instantânea, um dia está alto, outro dia está baixo, a hora que o produtor vai vender o seu café já caiu novamente, então ele fica naquela dúvida. Então esses são os objetivos dessas impressões, algumas coisas são fatos já consolidados, não merece aqui nem que nós só citar mesmo para vocês lembrarem, porque são fatos que estão há mais de 2 anos aí na mídia e já consolidados. Estoque internacional menores, por N fatores já comprovados, que é a condição, principalmente dos importadores, torrefadores, trabalharem com volumes menores, não mais aqueles volumes imensos armazenados, eles estão trabalhando com volumes menores. Essa aqui é a situação dos contratos que são negociados na Bolsa de Nova York e Londres, de Arábica. Em azul aqui nós temos o Robusta, então os estoques de café certificados, cafés de melhor qualidade. O Robusta caiu muito nesses últimos 2 anos, principalmente decorrente daquele aumento que teve do café arábica, houve uma migração para o Robusta, um café mais barato, e com isso o suprimento não foi o mesmo, o que foi gasto. Então nós tivemos uma redução drástica. Então está nesse momento, nesse patamar aqui, enquanto o arábica voltou a subir e atingiu um patamar aqui de ter se mantido nos últimos 2 anos a nível de estoque. Esse ano, possivelmente, a tendência é de redução. Então, o pessoal do Conilon estão num momento de expectativa de elevação do preço bem
maior do que o nosso, né? Até porque pela dificuldade. E esse é, pelo que foi discutido nos últimos 2 anos, né, que o Robusta ia ocupar o espaço total do café arábica, está aqui um número que acho que desmente pelo menos aqueles mais radicais, né? Que todo mundo ia para o arábica. Vai faltar Robusta, né? Vai faltar Robusta e eles vão ter que buscar esse Robusta em algum lugar para substituir a indústria, né? Então vamos voltar para o grão e velha arábica. Bom arábica, tá? Esse ano a gente tem uma previsão de cafés de péssima qualidade e a gente torce para que não sejam esses que vão ocupar esse espaço aqui que está disponível para a gente nesse tempo. Novos mercados consumidores, também é fato que principalmente os mercados emergentes da Ásia, né, Coreia, nós temos a China, né, que é a maior economia do mundo, embora até essa é uma notícia semana no Valor Econômico, que eles escondem alguns índices para não... questão de briga econômica, principalmente nos Estados Unidos e Europa, para não trabalhar relações comerciais, que eles estão num momento delicado de redução e estagnação no crescimento econômico do país, mas já se acredita que a China é sem a maior potência econômica do mundo. Isso aí já, segundo os economistas, né, principalmente alguns consultorias americanas, que eles já são. Então, é um mercado que está em crescimento e possivelmente vai ocupar em breve a liderança no consumo de café. Aumento do consumo mundial interno é outro fato. Aqui temos dados aqui da Organização Internacional do Café desse ano, 2014, fechamento, né, do ano comercial civil do ano civil em 2013, nós tivemos aumento principalmente nos países emergentes e países exportadores, que são basicamente Brasil, Colômbia, né, e Vietnã, que tem crescido o consumo de café. E, em consequência, reduzindo o consumo nessa parte azul aqui, que são os países tradicionais, né, Estados Unidos e Europa, muito em decorrência da crise econômica que ainda assola esses países, né? Então, essas são as perspectivas. O trabalho da indústria agora é fortalecer, então, os países emergentes, do leste europeu e do continente asiático, e também fortalecer o consumo interno, né? Inclusive há uma campanha forte na Colômbia, pela Federação, né, dos Cafeicultores, de incentivo ao consumo do café na Colômbia, que o consumo ainda é baixo, né, comparado com outros países produtores. Há também trabalhos da própria Organização Internacional para o Fortalecimento do Café na África, do consumo do café na África, e também no Brasil, né, que ainda, de forma tímida, mais pela indústria, e propriamente pelo governo, de incentivo ao consumo de café de qualidade, né? Café de péssima qualidade, nós sabemos que o consumo é enorme aqui no nosso país. Participação de outros países produtores no mercado também é outro fato consolidado, que é o Vietnã, que até alguns anos atrás era praticamente ignorado desse lado do mundo, e todo mundo se assustou, né, quando teve aquele salto de um ano para outro, de quase 10 milhões de sacas de café robusta que o Vietnã lançou no mercado. E o Vietnã é uma coisa que acho que já teve alguns professores, alguns pesquisadores que já tiveram a oportunidade de visitar o país, conhecer de perto, né? É uma situação complicada. Eu fico pesquisando no site da Associação dos Cafeicultores e Produtores de Cacau do Vietnã, tentando buscar alguma informação, alguma estatística, e é uma coisa que eles não são afeitos, é a estatística e fornecimento de dados. Então, é uma estratégia que talvez, né, seja uma boa para o Brasil, a gente parar de divulgar número 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, que é, pelo menos, a minha opinião que eu vou expressar aqui à frente. Então, essa aqui é a situação do Vietnã. São dados, os únicos dados que a gente encontra, né, que é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, um relatório que foi emitido agora no mês de março, com algumas informações, algumas previsões de fechamento da safra, aqui comercial 13-14, né, mais de 25 milhões de sacas, 60 quilos de café robusta, o arábica ela é praticamente significante, que foram lançadas no mercado. Então vejam, né, o crescimento de 2008 a 2013, 2014. Só que o que acontece? Temos duas notícias, uma do Vietnã e a outra é um comentário de um consultor aqui do USDA, que o Vietnã lançou um programa para reter 5 milhões de sacas de café robusta para comercializar em momento oportuno. Então o governo vai subsidiar os cafeicultores daquele país para que eles retenham em torno de 5 milhões.
lançou uma outra informação que eles pretendem renovar até 2020 mais de 60% da área de café plantada naquele país. Então, com a redução prevista aí para quase metade da produção nesses próximos 2, 3 anos de café robusto. Porém, quem tem alguma informação, no caso, a única que eu achei foi essa da USDA, é que parece que essa história não é bem assim. Então, o mundo está, principalmente ligado ao robusto, está num compasso de expectativa para não ser surpreendido novamente pelo Vietnã. Ainda mais com essa perspectiva de estoque baixo de robusta, então o mercado está trabalhando com uma certa cautela. Então, é um país, hoje, é o grande calcanhar de Aquiles da indústria do café. Ele que é praticamente uma incógnita, né? E com isso acaba afetando as outras áreas do mercado, principalmente o nosso café arábica. A Colômbia, que é um país que está em recuperação do setor cafeeiro, houve problemas econômicos, com o narcotráfico, depois o problema com a ferrugem, né? Que foi parcialmente solucionado, está se fazendo um trabalho de renovação contínua e sistemática do parque cafeeiro da Colômbia, para que a Colômbia almeje, né, os patamares que ela ocupou há alguns anos, né, de importância, de torno de 12 milhões, é a meta da federação. É um documento que eles lançaram agora em dezembro, né, do Congresso dos Cafeicultores da Colômbia, com a perspectiva, esses 2 anos já repetiram essa safra de 10 milhões, para esse ano a previsão também, que gira em torno de 10 milhões, e a meta até 2015, 2016 é voltar ao patamar desse de 12 milhões de café, só que com um diferencial. Café de excelente qualidade, né? São 12 milhões de cafés finos. Então é a situação de momento. Então é um país que volta com força, né? Principalmente nesse mercado. É o café que é referência de padrão nas bolsas internacionais e certamente, né, tem uma influência direta sobre o café brasileiro. Porque muitas vezes, né, desses anos aqui que faltou café colombiano, café da América Central, o Brasil que acaba suprindo esse mercado. Então nós temos que ficar atento a isso, porque senão novamente nós vamos ficar para trás, igual aconteceu nos 20, 30 anos atrás, quando a Colômbia deu esse salto de qualidade, o Brasil caminhou no sentido contrário. A América Central, que é outro fornecedor de cafés de qualidade para o mundo, uma produção bem menor que a brasileira, mas em termos de café finos, ocupa um espaço considerável. Essa é uma informação também da Organização Internacional do Café. E recentemente tivemos um trabalho do pesquisador Matiello, né, do Procafé, que esteve na região da América Central, o México, e fez alguns levantamentos, e não fugiu muito disso aqui, né, um déficit de quase de 2 milhões e 700 de sacas de café, né, do ano passado, e esse ano também deve ficar próximo disso devido a problemas climáticos e econômicos que esses países estão afetando. Então, é uma possibilidade também de redução desses cafés de qualidade. Então, abre mais uma oportunidade para o produtor brasileiro fornecer um café fino, um café bom, que atenda pelo menos a parte dessa demanda que nós vamos ter esse ano e o ano que vem. Não está aqui, mas é um dado interessante que eu nunca tinha analisado, ou visto dados oficiais sobre isso, que é o crescimento da exportação de cafés diferenciados pelo Brasil. Certificado, café orgânico, cafés de nota, né, na tabela americana e europeia acima de 90 pontos, de mais de 40% do ano passado para esse ano. Então foram 1 milhão e 500, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, 2012, 2013, e esse ano saltou para quase 1 milhão e 600 de sacas de café diferenciados. É um dado do relatório do Secafé, que é o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, dados agora de março. Então isso reflete nesse momento em que o Brasil começa, né, a ocupar esse espaço, e a gente espera que sempre cresça, não volte atrás, não dê um passo atrás quanto em outro ano. Outro fato que tem afetado muito também, que vai nos afetar, é a situação desses BRICS, que são os países emergentes, né? Brasil, Rússia, a Índia, China e a África do Sul. São países que atravessam, às vezes todo mundo que acompanha a televisão, uma grave crise econômica, grave crise política, por coincidência, né? Todos estão em crise política, alguns mais. A Rússia está numa situação pior do que o Brasil. A Índia é um caso à parte, é um mundo à parte. A China, essa é a China de sempre, né, com esse controle rígido da economia por um lado, mas um liberalismo econômico pelo outro. E a África do Sul teve a eleição essa semana, né, a reeleição do presidente,
e espera-se que com isso acalme, né, e passe essa onda que eles falam pós-Mandela, e que o país comece a pisar no chão e retomar o crescimento econômico. Então houve essa estagnação. Isso aqui é uma charge interessante do ano passado, que saiu na revista The Economist, né, revista especializada em economia dos Estados Unidos, que mostra, né, a situação do ano passado. A China estava um pouquinho à frente, a Rússia começando, e agora a Rússia já enterrou novamente, tanto que o Putin ontem já deu um passo atrás, porque a situação econômica lá já começou a complicar. E de Brasil, o Brasil aqui já está com certeza bem mais enterrado que isso aqui na lama, né? Agora que talvez só o nariz aqui de fora. Vamos esperar, né, o ano que vem, o que possa acontecer. Então isso tudo, e os tornadores cautelosos, eu falei, eles estão trabalhando com estoques menores. É um termo que a gente aprendeu dos últimos 2 anos para cá, né, que nós não conhecíamos, que é do bolso para a boca, né, da mão para a boca, pouca coisa, punhadinho, compra, vai lá 2, 3 meses, tanto que a estimativa de estoque de café no mundo é para 3 meses no máximo, né? É o estoque mundial de café hoje, dados também da organização. Então esse é o panorama que nós temos aqui. Então muitos produtores perguntam o que isso influencia na minha vida. Isso vai fazer meu café produzir mais, vai fazer ele vender mais? Certamente sim. Porque hoje, o que falta ao cafeicultor brasileiro, alguns podem até questionar, não é informação. Porque informação nós temos. Nós vamos chegar no final aqui, nós estamos dentro da UFA, não preciso nem falar isso. A quantidade de vocês estão aqui, né? Estão em busca de informação. Então informação tem. O que está faltando é o acesso a essa informação, ampliar esse acesso, né? Que essa informação chegue de forma correta, no momento certo, porque muitas vezes a gente fala que quem ganha, acaba ganhando, é sempre o especulador. Por que o especulador ganha dinheiro? E ele tem que ganhar. E se não ganhar também, nós também não ganhamos. Mas ele ganha porque ele tem um acesso praticamente instantâneo. Ele acompanha a bolsa instantaneamente. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês, de uma consultoria, né, uma corretora internacional nessa área de café, de commodities, no modo geral, os dados são apresentados minuto a minuto, atualizado minuto a minuto. Então, se ele tem uma tendência de queda em 1 minuto, ele já vai e já faz a venda, já compra o café, dependendo da situação. E o cafeicultor não. Muitas vezes ele colhe o café terça, quarta, quinta, ou na sexta que ele vai na cooperativa saber quanto está o preço. E às vezes a alta foi na terça, na quarta, e na sexta-feira já caiu, às vezes caiu até abaixo do que ele tinha autorizado a venda. Então aí que ele vai vender, então ele já perdeu o dinheiro. Então nós temos que chegar mais rápido essa informação e chegar à informação correta. Porque a informação errada é o que nós mais temos ultimamente aí no mundo, né? Então eu falei, alguns fatores que têm interferido. Também, né, de forma até positiva, não pode tratar como negativa, né? São a entrada de fundos, comprando e negociando o mundo. É outro valor que ninguém tem ideia, né? Estima-se 11, 12, 13 milhões de sacas na mão desses grandes fundos investidores, que eles trabalham com investimento em commodity, aí entra petróleo, aço, soja, milho. Eles não fazem diferença, eles querem investir o dinheiro e ter um retorno rápido. A participação do robusto, que nós já citamos, concentração do setor. Hoje são poucas traders no mundo, né? Poucos compradores e vendedores de café no mundo. E é o que eu falei para vocês, falta de informação, né? Que é um grave problema que nós temos hoje, a falta de informação para o cafeicultor. A situação do Brasil, a safra fechou ano passado em 48 milhões, né? É o número oficial do Conab, de arábica robusta, nós temos até então. A safra 2014 está essa definição, é 46, é 44, é 40, é 35 milhões. Ainda ninguém tem esse número mágico, né? Que é o número que está assombrando todo mundo aí. O de 40 para baixo assombra os compradores, né? E de 46 para cima assombra os produtores. E se der mais de 46, não estão perdidos, né? Então, é o que eu falei para vocês em relação de informação. O Vietnã, em momento nenhum, divulga a safra dele, a não ser em último caso. O Brasil tem, 2, 3 meses que nós estamos batendo em cima, vai quebrar, vai quebrar. E isso, pelo menos na minha opinião, você favorece o mercado, porque o mercado tem o tempo para se adaptar, buscar outras origens, buscar algumas alternativas. Então a gente tem que melhorar esse sistema nosso de informação de safra justamente para evitar isso. Hoje é a estratégia comercial. A grande estratégia comercial é você deter a informação. E nós temos prazer em falar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. 10, 20, 30%. O mercado, lógico, que vai correr atrás e tem agilidade para isso. Né? Porque até nós vamos começar a colher café agora mais, junho, né? Que nós estamos começando.
O mercado já está trabalhando com essa redução de 30% desde janeiro. Porque desde janeiro nós estamos batendo em cima, 30%, 40%, 50%. Então vamos ter cuidado. 2015, 2016 é uma dúvida, são os dados da exportação, né? Consumo, estoque de café estimado pela Conab, que ela vai estar fazendo a reavaliação agora. A partir de junho deve soltar o levantamento, mas estima que deve ficar em torno de 10 milhões e 800 até 11 milhões e meio, então uma média dessa. A exportação, né, agora dados desse mês de abril, 85% do café exportado é arábica, né, o robusto aumentou um pouco, né, dentro do solúvel do café verde, mas ainda é muito pouco. A situação, fator novo no Brasil esse ano é a estiagem, que foi um fator novo, né, um fator climático que até então as áreas cafeeiras não estavam acostumadas e teve um impacto talvez até maior que a geada, né, as últimas geadas. O endividamento, que continua alto, a baixa qualidade do café que foi produzido o ano passado e previsto para esse ano, né, então é um fator complicador. Desorganização do nosso setor cafeeiro, e aqui eu estou falando no sentido de todos caminharem na mesma direção e falar a mesma língua. Porque dentro de cada setor, todos são bem organizados. A indústria tem a associação dela, os produtores, as cooperativas, os sindicatos, mas o governo, mas cada um acaba falando conforme o seu interesse. E isso gera, né, desconfiança e principalmente dá motivos para especulação. Então tomar cuidado com isso. E acesso à informação. Isso aqui é fundamental hoje. E o que pode ser feito, para finalizar, né? Que nós podemos fazer, trabalhar esse ano para que a gente aproveite o máximo possível essa alta do preço, não seja igual a 2 anos atrás, que praticamente ninguém, eu lembro que eu estava em Cambuquira, e eu perguntei um produto, quem tinha conseguido vender naquele dia 500, o dia que bateu 600 reais, quase 600 reais, quem tinha conseguido vender pelo menos 550 reais, não apareceu ninguém. O que conseguiu o melhor preço tinha sido 420 reais um café bom, CD. Então, nós temos que aproveitar. Retenção, excelente, uma ótima ideia, mas quanto? Tá? Nós temos que trabalhar essa questão da época adequada para a gente faça a retenção, mas faça de forma que ela influencie e tenha algum benefício para o cafeicultor. Tá? Que traz seu benefício. Porque esse ano, teve pouquíssimo resultado. Preço mínimo, deixei esse 307, mas já está um pouco maior. Preço mínimo não resolve nada, é só um indicativo para o governo. Então não tem ilusão que isso aqui vai mudar alguma coisa de política de café, tanto que não mudou. Então, preço mínimo é uma referência para efeito de contrato, para trabalho científico, mas para preço prático e mercado é praticamente zero. Até porque o governo não tem o mínimo interesse em subsidiar, né? E essa diferença do preço mínimo para o preço de mercado, que hoje estaria em mais de 200, 300 reais por saco. Então, o café, infelizmente, é importante para a nossa região, mas dentro da pauta de exportação e do comércio brasileiro, ele ocupa hoje uma posição nem secundária, praticamente terciária, né, em termos de volume, né, de recursos na tabela de exportação do governo. Incentivar a indústria brasileira, ela tem incentivado, ela está morrendo, porque as grandes torrefadoras que nós temos aqui são multinacionais, então a indústria nacional está morrendo, então tem que ter um incentivo, porque se não tiver ninguém para torrar nosso café, vai ser difícil, né, a gente vender o café nosso para o lado do consumidor, então tem que ter alguém, então tem que ter esse incentivo. Desonerar o setor, todo o setor do agronegócio cafeiro. O que pode ser feito nessa reforma tributária para melhorar a relação, né, e reduzir a taxa de imposto que é altíssima sobre o café, principalmente processado. Prêmio de incentivo à qualidade, isso aqui não é ideia minha, é uma ideia que foi lançada agora pela Federação dos Cafeicultores da Colômbia. O cafeicultor que produz qualidade, café bom, ele recebe um prêmio que é oriundo do Fundo de Café, Fundo Nacional do Café da Colômbia. Lá tem o FONCAFÉ, que é parecido com o nosso FONCAFÉ, a mesma ideia, né? Então, eles recebem um prêmio pelo café de qualidade que eles produzem. Crédito oportuno, momento certo, crédito para colheita, momento da colheita. Né? Porque a gente recebe o crédito para colheita lá em setembro, outubro, quando é época de comercialização. O de comercialização, esse muitas vezes nem chega ao bolso do cafeicultor. Margem de bons cafés, foi o que o reitor citou, né, no início da fala dele, nós precisamos diferenciar os nossos cafés. O café brasileiro ainda é vendido como café do Brasil, café de Santos, não tem essa diferenciação. Hoje nós temos algum trabalho no Cerrado, que é um reconhecidamente, mundialmente reconhecido, café todo Cerrado, mas é um trabalho individual daquele grupo de cafeicultores, praticamente sem o apoio nenhum do governo, que conseguiu desenvolver o trabalho e estão lá. Mas honesto,
dos cafés brasileiros ainda estão dentro de uma miscelânea e cada um tem uma qualidade, uma especificidade diferente. Renegociar a dívida, isso aí é fato. Temos que negociar a dívida, trocar por produto, né? É lógico que a gente sabe que o banco não quer café, que não interessa, ele quer o dinheiro, mas alguma estratégia de pegar esse café, né, através da Conab, do governo federal, pegar o café e a partir daí, né, tentar reduzir essa dívida, que é isso que atrapalha muito também a nossa cafeicultura. E para finalizar, nós estamos chegando ao fim, nós temos o que deve ser feito, que até então o que pode ser feito, que a gente depende de outro, né, de ação governamental, ação política, e o que deve ser feito, que é o que depende da gente, que aí nós vamos meter a mão na massa, e também não só pedir não resolve, nós temos que agir, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer o que quisermos, mas também nós temos que agir. Uma coisa, planejar o investimento, comprar somente o que é essencial, não fazer novas dívidas, né? Tem que ser investimento. Comprar só para enfeitar não dá mais nesse momento. Tem que ser inteligente, tem que ser principalmente empresário no meio rural hoje. Não é graça, não é bonito, vaidade falar que é empresário. Empresário no sentido da gestão eficiente, renegociar as dívidas, buscar taxas de juros menores, financiamentos com juros menores, gestão profissional da propriedade, que é aí que é ser empresário, é ter uma gestão de custos, né? Reduzir custos de produção de forma inteligente, não é simplesmente cortar os insumos, seguir recomendação técnica, isso é fundamental, temos que ouvir quem? Não só agrônomos, mas pesquisadores, institutos de pesquisa, corretores, quem realmente está na área para a gente sentir, né, o que é o melhor para ser feito, manter a qualidade. Não se iluda com essa conversa que ninguém paga por qualidade. Está aqui o gráfico da Carvalhais, né, de fechamento de anteontem. Olha a diferença dos cafés de baixa qualidade, que são essas cores aqui de baixo, essas 4 linhas de baixo, para o café de altíssima qualidade. Esse aqui é o café colombiano, é o preço lá de Nova York, esse aqui. Olha para vocês verem o diferencial, aqui já está em dólares por sacas, né, de café. Então, 200, em torno de 250 dólares por saco de 60 quilos. Olha para você ver o diferencial de um café de excelente qualidade para esse aqui que é de riado para baixo. Então, mentira, todo mundo paga por qualidade. Mais ou menos, mas paga. Então, tomar cuidado com isso. Mecanismos de proteção. Nós temos que nos proteger. E hoje no mercado nós temos as vendas parceladas. Não vender o café todo de uma vez. Porque é por isso que o mercado ganha. O mercado não ganha sempre. A gente se ilude com quem compra, quem vende lá fora, o importador, que ganha sempre. Não ganha. Ele ganha por quê? Porque ele divide, ele vende parcelado, ele compra parcelado. Ele não tem essa necessidade de vender tudo de uma vez. E o cafeicultor também não tem, ele sabe disso. Então, tomar cuidado. Vamos vender lotes menores, para não ter problema na hora de amostragem, uma coisa que eu poderia entrar em detalhe. Amostrar bem o café na hora de entregar para a cooperativa, né, para a corretora, para que não seja surpreendido e dê o azar de achar um grão, 2 grãos, 3 grãos lá que esteja com algum problema, e isso acaba refletindo depois na hora da remuneração, da classificação. Mercado de futuros, a bolsa é uma opção. Não é seguro, é claro, né? É um de risco, mas é uma opção para você diversificar, né, seus investimentos. CPR, seguro, importantíssimo, né? Principalmente agora com essa questão de estiagem. Troca por insumos, nichos de mercado, são os cafés diferenciados, que eu falei para vocês, crescimento de 40% do ano passado para esse. E, para finalizar, esse é o último slide, viu, o pessoal da organização, a mensagem que eu queria deixar realmente é esse slide, que é o que eu acho que é o mais importante da minha apresentação, que é a informação. Nós temos que nos informar da melhor forma possível. Primeiro, capacitando, que é o que vocês estão aqui hoje. Palestra e até dos dias de campo. Capacitar. E aqui vale também para os nossos empregados, os nossos trabalhadores. Capacitação para o produtor e para o trabalhador. Para ele fazer bem feito e saber por que ele tem que fazer. Certificação é um caminho reversível. Hoje não se tem um número certo, mas provavelmente alguns dados que nós temos da Secafé, mais de 40% do café brasileiro ele tem algum tipo de certificação, e as grandes cafeterias, grandes torrefadoras, elas já estão no processo de certificação total dos seus cafés. A primeira esse ano é a Starbucks, que ela compra 3 a 4 milhões de sacas de café certificados do mundo, então 100% do café dela vai ter que ter uma garantia de origem. Associativismo e cooperativismo, no caminho certo. Não adianta que viver sozinho hoje no mercado, você não vai longe. Então tem que se unir, tem que fortalecer as cooperativas e as associações, buscar informações corretas,
Cooperativas, jornais, internet. A internet, toma mal cuidado. A internet a gente sabe que é fonte de boas informações, mas na maioria das vezes são informações ruins. E tem muita gente falando que não deve, que não presta na internet, e isso acaba prejudicando muitas vezes o cafeicultor. Então toma cuidado, buscar informações corretas. E para isso nós temos aqui, né? Estamos dentro da UFLA, e nós temos uma ferramenta fundamental que a gente está à disposição, é gratuita, à disposição do cafeicultor. A gente sabe que a maioria não tem internet, mas a maioria tem o filho que acessa a internet, a cooperativa tem a internet. Está aqui o Birô de Inteligência, a gente recebe periodicamente, né, esses relatórios internacionais de tendências, eles são base para, às vezes, esses nossos comentários. E tem links com as bolsas, né, de Londres, Nova York, a ICE aqui e a BMF, com sites, né, de divulga conhecimento. Nós temos aqui o Serjão e a sua equipe, que tem o Pebirus, o Café Point, a Agnus, então várias informações. É lógico que é muita coisa, é muita informação, mas a gente tem que saber filtrar o que é importante para a gente, porque a minha propriedade é minha, a situação única. A do vizinho, a situação dele. Então vamos esquecer o vizinho, deixa ele trabalhar, vamos trabalhar juntos, não vamos ficar preocupados com ele, e preocupados em fazer o nosso bem feito. Porque se fizer o nosso bem feito, gente para comprar tem. Nós temos onde buscar informação, tecnologia, temos a Emater, a Epamig, a UFLA, Fundação Pro Café, cooperativas e vários outros órgãos, né? E, com isso, nós podemos, né, pelo menos aproveitar um pouco esse ano, porque não é possível que em 4 anos nós vamos cometer 2 erros, né? Porque errar uma vez, a gente sabe que é humano. 2, né? A gente popularmente já sabe o que é, né? Apesar que esse animal ele não comete esse erro mesmo 2 vezes, né? É uma injustiça que cometem com ele. Mas nós temos que aproveitar, e esse é o momento. Que se o Brasil não aproveitar esse momento, nós cafeicultores, com certeza nós não teremos uma grande chance de influência que nós tivemos. Então eu agradeço aqui a oportunidade, o tempo é curto, né? Eu gostaria de debater, conversar, porque a informação que vem de vocês às vezes é até mais relevante do que a gente passa, que é simplesmente um panorama, né? Uma visão, às vezes a impressão pessoal. Mas eu agradeço a organização do evento, a equipe da NECAF, a Universidade Federal de Lavras, né? E aos colegas de matéria que nos permitiram estar aqui hoje. Então, um bom dia, tenham um bom proveito, né? E tomara que o ano que vem a gente volte aqui e esteja com um sorriso ainda maior, como o reitor disse, né? Que a gente está esse ano. Então, muito obrigado a todos.